Jennifer, boa tarde, tudo bem? Bom, tô aqui com a sua tomografia, tá? E, enfim, primeira coisa eu peço desculpas para você pela demora, né? Mas realmente são casos que a gente tem que estudar, né? Eu tava com uma pilha aqui de algumas tomografias para ver e tal. E, enfim, a gente tem que fazer uma análise bem minuciosa mesmo para a gente aproveitar o máximo desse exame, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pelo siso aqui da parte de cima, tá? Aqui, ó, seria o 18, esse daqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: esse dentinho aqui, ó, ele está numa relação de, ele já está praticamente todo dentro do seio maxilar. Então ele forma uma situação que é o seguinte: aqui está a raiz e aqui está um osso que separa dente do seio maxilar, né, que está em cima. Só que esse osso aqui, ó, ele é muito fininho, muito fino. Então existe uma possibilidade, né, de se romper esse nervo e fazer a comunicação bucosinusal, comunicar a cavidade do seio maxilar com a cavidade oral. Por isso, a gente tem que ser muito criterioso aqui na hora de tirar. Tem que ser bem delicadinho aqui, sabe? Para a gente conseguir fazer isso sem, sem que haja o rompimento dessa cortical aqui, né? dessa lâmina óssea. Outra coisa é o seguinte: isso aqui já dá até para ver já, eu já considero isso aqui como um cisto dentígero, tá? Por que eu já considero isso aqui como um cisto dentígero? Porque a gente já vê que, ó, o normal é ele estar como se fosse aqui, ó, bem próximo aquele escurinho. E aqui a gente deve ter mais ou menos uns 5 milímetros de lesão. É claro que o cisto dentígero é uma lesão mais tranquila, a gente tira o dente, tira a lesão e aí está resolvido, né? É só fazer controle depois radiográfico, mas isso aqui tem potencial para evoluir para o ameloblastoma. E o ameloblastoma a gente sabe que tem que tirar com margem de segurança, tá? Então são as duas principais dificuldades desse dente. E aqui você pode ver aqui, ó, que ele tem uma lâmina óssea que recobre ele aqui no final, né? Aqui para trás. E aí que a gente vai ter que fazer de tirar isso aqui com a broquinha ou então até mesmo com um instrumental para a gente alargar aquilo para que esse dente possa vir e descer, tá? Então assim, um dentinho bem delicadinho aqui, sabe, para a gente fazer e que realmente vai exigir uma tranquilidade, uma sutileza aqui na hora de tirar, beleza? Bom, vamos para o dente de baixo então. O dente de baixo, o siso aqui de baixo, a gente vai ver que ele tem um contato muito próximo aqui, ó, do canal mandibular. Olha aqui como é que ele invade esse espaço aqui, ó. Então dá pra ver direitinho. Esse aqui é o canal, né? E o canal continua aqui, ó, pra frente. E aí, só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver ele por aqui, ó, nessa região. Então vou colocar ele aqui mais em pezinho, tá? E aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar ele essa fatia aqui que você vê em azul, eu vou trazendo aqui mais pra frente pra gente mapear esse nervo e a relação com essa raiz, tá? Bom, isso mesmo. Então aqui, ó, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó, vou pegar o nervo aqui para trás, tá? Então esse nervo é isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso aqui, o nervinho tá aqui, ó, esse escurinho aqui. E a gente vai trazendo ele para frente. Olha aqui, ó, onde que tem uma raiz aqui, tá na cortical óssea, porque aqui já não tem espaço para ele. Então aqui por vestibular, ou seja, por fora a gente tem uma raizinha. E essa raiz, ela começa a apertar esse nervo e levar ele para a cortical interna. Então você vê que esse nervo, que ele tem um formato redondo, ele já fica achatado ali também, tá? E aí ele vai passando ali. Então, inicialmente ali, ó, lá no finalzinho da raiz, ele está acima da pontinha da raiz. Mas à medida que a gente vai trazendo isso para frente, aqui, ó, ele vai sendo completamente achatado, né? E a gente e ele vai ficando aqui, ó, as raízes vão vindo mais para cima dele aqui, ó, até o momento que ele realmente fica todo acima do nervo, né? Que as raízes ficam todas acima do nervo. A partir daqui ele começa a se distanciar, né? Aqui também uma imagem do cisto dentígero, tá? E aí
e enfim, e aí aqui já apresenta aqui relação com a raiz do segundo molar. Então, assim, um dentinho bem difícil de tirar, bem delicado, porque essa raiz já está comprimindo o nervo ali, então é uma situação que a gente não pode errar, porque senão a gente machuca esse nervinho aí. Então, daqui a pouquinho eu te falo o que acontece quando a gente machuca esse nervo, tá? Bom, vamos para o outro lado aqui então. A gente vai aqui para o lado esquerdo e para o dente de cima. Ó, o dente de cima o dente de cima, aqui ó, dá pra ver ele também aqui, ele já invadindo o espaço do seio maxilar, né? Aqui um pouquinho de pólipo aqui, ó, que está na verdade nos dentes mais anteriores, beleza? Mas aqui, ó, mesma coisa, a gente tem a mesma situação, né, de invasão do seio maxilar pela raiz desse dente, e aqui a gente não consegue visualizar bem se tem essa lesãozinha ou se não tem associada à coroa do dente. Mas é a mesma coisa do lado direito, né? Bastante delicadeza para a gente conseguir fazer a remoção desse dente. Aqui também uma laminazinha de osso que impede a saída do dente, né? Mas a gente tira isso aí ou com motorzinho ou com Molt, que é um instrumental. Beleza. Vamos ver aqui a parte de baixo agora, aqui o último siso, tá? Vamos lá. Ó, mais uma vez, imagem de cisto dentígero. E aqui a gente vê aqui, ó, a raiz invadindo o nervo também. Bom, vamos pegar aqui um pouquinho mais para frente, vou fazer isso aqui e vou trazer isso para cá, ó. Então, aqui, ó, aqui está o nervo, tá? E agora nós vamos trazendo isso aqui mais para frente. Olha que a raiz já termina aqui em cortical óssea, também por vestibular, já espremendo o nervo aqui. E aí, engraçado que esse nervo até ele meio que se divide em dois aqui, ó. Um aqui e outro aqui, ó. E aí depois a gente vê uma outra raiz atingindo ele também, que seria no caso essa daqui, ó. E aí ela vai achatando ele ali por cima, vai achatando ele até a hora que ele começa a se afastar do dente, né? Mas aqui, ó, uma situação aqui bem delicada também, tá? Bom, o que acontece se a gente lesar esse nervo? Esse nervinho ali, ele comanda, né, ele dá sensibilidade a todos os dentes inferiores, né, do lado em questão. Por exemplo, se ele nervo do lado direito, ele vai nervar todos os dentes do lado direito. E também o lábio, essa região aqui do lábio aqui, ó. Então, quando a gente, se ocorrer, né, de lesar esse nervo, a gente vai ter um quadro de parestesia. Essa parestesia pode ser transitória, ou seja, aos poucos ela vai voltando, né, 15 dias, um mês, até 6 meses a gente pode esperar uma redução, uma melhora. Mas ela também pode ser uma parestesia permanente, né? E isso afeta bastante a qualidade de vida do paciente. Por quê? Como se ele já não sente mais, ele não tem mais sensibilidade nos próprios dentes, né? Como se tivesse feito canal em todos os dentes, mas principalmente aqui no lábio, que é o maior motivo de queixa, que esse paciente às vezes fica escorrendo saliva, gruda alimento aqui, na hora de comer, né, um alimento, ele perde essa sensibilidade, essa noção, na hora de beijar, né? Então, para o paciente é uma perda é um transtorno muito grande, sabe? E aí, assim, o que a odontologia tem de melhor? Primeira coisa que a gente já viu é a tomografia, que a gente conseguiu mapear esses dentes aqui, mapear muito bem mapeado. Aqui até utilizo também outro programa para ver, ó, que a gente vê tridimensionalmente, né? Aqui são os dentes de cima e tudo, aqui os dentes de baixo, aqui e aqui, ó. A gente vê bem aqui a posição que eles se encontram, né? Aqui, ó, pra você ver. Então a gente tem uma noção muito boa, né? Isso aqui com a tomografia. Mas a gente tem um equipamento que se chama piezo. Esse piezo, ele é como se fosse ele vai fazendo assim, ó, ele vai vibrando, né? Só que quando ele pega em tecido mole, ele não causa danos. E quando ele pega no tecido duro, no caso no osso,
ele vai fazendo o desgaste necessário. Então, é claro, isso aqui são números da minha cabeça mesmo, né, números que eu mesmo penso. A cirurgia que a gente vai fazer com a broquinha, né, com o motorzinho de dentista ali, imagina que ela vai ter uma chance de 40% da gente lesar esse nervinho ali, ó, de provocar alguma lesão desse nervo. Quando a gente utiliza o piezo, a gente não está totalmente livre, mas a gente reduz esse 40% para 5%, para 7%, sabe? Às vezes para 3% ali, dá chance da gente ter alguma lesão. Então, assim, é o que de melhor a odontologia tem num caso como o seu, né? E, enfim, depois que a gente fez, né, é aquela situação que a gente tem que se resguardar de todas as formas, porque isso aqui realmente é muito problemático, né? Muito possível de acontecer algum errinho aqui. Então, eu queria deixar isso bem claro, sabe? É uma cirurgia que eu recomendo muito fazer com o piezo, tá? Recomendo demais e enfim, e eu acho que eu consegui passar para você aqui todas as nuances aqui desses sisos, mas qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar, né? Ou para as meninas lá da secretária, a Paula, o Fabio, ou então perguntar diretamente para mim. Eu vou fazer aqui o plano de tratamento, né, que eu junto com o orçamento, e te envio também, e vou enviar também uma explicação aqui sobre sobre o piezo também. Vou mandar o link para você dar uma olhadinha do que se trata, né? E enfim, caso tenha ficado alguma dúvida ainda, tá bom? É isso aí. Qualquer coisa eu estou à disposição e se precisar é só me chamar. Tchau, tchau.